Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo na paz por aí. Lembrando, eu me chamo Daiane, para quem ainda não me conhece, hoje eu tô aqui para fazer uma leitura específica para o coletivo de Capricórnio, sua conexão afetiva para o período de agosto de 2026. Caprica, vou começar a leitura de vocês já começando, porque é a segunda vez que eu tô tentando fazer ela. Então as cartas que já saíram na mesa foi o Diabo Invertido, tá? E a Sacerdotisa, tá? Vou seguir aqui com o Tarô de Marsella. Lembrando, se você é novo ou nova aqui, eu convido você a estar se inscrevendo, ativando as notificações, já deixa seu curtir no vídeo. Isso é muito importante para o crescimento e o engajamento do canal aqui na plataforma. E eu fico imensamente feliz com essa troca de energia. Vamos lá? Mais uma energia, depois da Sacerdotisa. Pra eu não ter que começar tudo de novo, tá, gente? Vamos lá. Obrigada, o carro. O Diabo Invertido, a Sacerdotisa e o carro, todas clarificadas por o Papa. Fundo do deck, a Estrela. Vocês veem. Então, Caprica, a gente tem o Diabo Invertido aqui. O Diabo Invertido, ele me fala de um processo aqui de vocês estarem soltando algumas situações, tá? Com a Sacerdotisa, me fala aqui de alguma situação que ela talvez não seja muito clara, porque a Sacerdotisa, eu costumo dizer que ela é mais na dela aqui, né? Então tinha algo aqui, alguma dinâmica de vocês, Capricórnio, em agosto de 2026, ela tá passando por um processo de mudança. É como se vocês estivessem se comprometendo com uma situação. Então tem algo aqui, Capricórnio, que vocês poderiam estar vivenciando meio que nas sombras, que eu costumo dizer, né? Meio que assim, no silêncio, meio que ali nos bastidores, né? Uma situação ali que talvez vocês poderiam estar pensando de uma forma um pouco indireta, né? É como se essa situação, ela se encaminhasse para uma definição. E essa definição tem muito a ver com comprometimento com o Papa aqui. Então, para algumas pessoas aqui, se estavam se relacionando com alguém, né, há um bom período, podemos falar aqui de pessoas que se conhecem já há um tempo e podem, né, estar juntas aí, né, há um período, but aí não tem um compromisso, não tem uma situação muito definida, muito clara ainda. É como se isso começasse a se encaminhar para isso, sabe? Como se uma relação indefinida ela estivesse direcionando para uma definição, para um comprometimento maior aqui. Então aqui tem uma libertação, tem alguém saindo de uma forma de se relacionar com outra pessoa. Aqui pode ter pessoas, né, pedindo alguém em namoro, pedindo alguém em noivado, pedindo aqui em casamento, ou condicionando ou levando essa dinâmica para isso, para um comprometimento. Se não é isso, é alguém se impondo aqui nessa posição. Beleza, eu não me permito mais ficar nessa posição aqui de ficar só alimentando alguma dinâmica e não ter compromisso aqui, né? Então eu me liberto dos meus padrões, das minhas crenças para me comprometer com alguém.
Eu saio de uma situação de passividade com essa sacerdotisa, né, de viver as coisas ali muito de forma intuitiva, né, para me comprometer de fato aqui com o que eu realmente acredito, com o que eu realmente quero. E o carro aqui com o Papa vem muito isso, eu conduzo essa dinâmica para realmente o que é quais são os meus valores, para onde eu me direciono, e eu direciono essa dinâmica para isso. Tem uma situação aqui, eu não aceito mais viver numa posição de... Agora eu sei o que eu quero. Tem uma energia assim, agora eu sei o que eu quero. Vivi muito tempo aceitando alguma coisa, se vamos falar de casamento, né? Vivi ou relacionamento mais sério, vivi muito tempo aceitando um tipo de comportamento, agora eu não aceito mais. Ou a situação muda, ou eu mudo. Já que a situação não muda, eu mudo. Beleza, partindo disso, o que mais que Capricórnio precisa saber? Isso é uma energia geral, tá, gente? Vamos aprofundar essa energia agora com o tarô da Maria Padilha, o baralho. Capricórnio. Nossa Senhora. Uma energia que ficou tocar na mesa. Bem católica, né? Nossa Senhora. Nada contra, gente, tá? Boa sorte, tá? Bem católica. Ultimamente eu tô falando bastante coisas do catolicismo nas minhas leituras. É fase, tá, gente? É fase. Daqui a pouco passo. Daqui a pouco... Vocês que me acompanham já me conhecem. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco eu pego outra fase, fico mais do catolicismo, depois eu vou mais pro budismo, depois eu vou pro hinduísmo, depois eu vou pro... eu vou pra várias coisas. Mas o meu centro sempre tá aqui. Fale mais. Amigo fiel aliado. Boas notícias, já queria sair aquela hora, né? Eu não aceitei, ela saiu de novo. Ótimo, clarifica todas as cartas de uma só. Embaraços e dificuldades, clarificando toda essa energia aqui. Fundo deck, espiritualidade menor. É surreal, porque esse boa sorte aqui pra mim, ele tá muito claro, sabe? É como a certeza de algo. É como se alguém que estivesse reposicionando dentro de uma dinâmica. Eu não aceito mais isso. Eu me liberto de um padrão. Boa sorte aqui com um amigo fiel aliado. Aqui tem uma dinâmica, a gente pode falar de compromisso, de algum casamento, de alguém que está dentro de um casamento, dentro de um namoro. Mas fora isso, aqui tem uma energia de alguém que realmente gosta de alguém, tá? E com boas notícias embaixo do carro, é como se ali na frente alguma situação positiva acontece para Capricórnio perante essa mudança. Aqui tem uma situação assim, eu gosto de você, mas eu não aceito mais isso. Ou a situação muda, né? Porque eu não aceito mais isso. Mas perante tudo isso tem embaraços de dificuldades aqui, tá? Clarificando tudo. Então pode falar de algumas situações que podem estar ali intervindo nessa dinâmica.
E aqui também pode me falar de alguém se posicionando perante as dificuldades dentro de uma dinâmica. Exatamente. Fora isso, vamos saber mais com o Tarot do Eight. Falem mais. Capricórnio. Mas mais do que isso, boas notícias, clarificado por embaraço e dificuldades. Se tinha alguma coisa aqui impedindo Capricórnio de estar com alguém, não vai perdurar por muito tempo, não. Aqui tem muito uma ideia, quando eu mudo, a minha situação atual, ela muda. A situação externa muda. Se eu mudo internamente, externamente a situação se curva a minha mudança, né? É claro, gente, façam discernimento, tá? Aqui tem, quando eu falo sobre isso, eu falo de alguém mudando conscientemente. Então, se está numa dinâmica e aonde a outra pessoa não pode oferecer, né, disponibilidade afetiva, emocional, não pode ali estar oferecendo atenção, né, enfim, essa pessoa que mudou vai viver a vida dela. Aqui tem uma ideia de que o que estava com esse diabo invertido, abrindo a leitura, o que estava impedindo uma dinâmica de acontecer está sendo retirado. Com o diabo invertido tem alguém se libertando aqui de um padrão. Aqui pode ter alguma dinâmica, algum capricorniano, alguma capricorniana que percebeu uma forma de se relacionar com alguém e tá se libertando e seguindo, conduzindo essa dinâmica aqui para uma outra situação. Interessante. Clarifica todas essas energias para Capricórnio e sua conexão afetiva agosto de 2026. Pajem de espadas invertido. Deixa eu botar o cabelo pra cá. Pajem de espadas invertido. Como se alguém tivesse sem entender direito o que tá acontecendo com você, né, Capricórnio? A estrela, mas mesmo assim acredita aqui nessa conexão, que isso pode vir a se desvencilhar, a dar certo, a dar bom. 9 de ouros invertido. Mas é como se essa pessoa tivesse uma dificuldade aqui pra estar sozinha, né? Mas mais do que isso, talvez um certo receio. Beleza. Vai pro pajem de espadas invertido, clarifica. 4 de copas invertido. A estrela. Rei de paus. Nove de ouros invertido. 8 de copas. Mais uma aqui pro pajem.
que a gente tá falando aqui? Pagem de espadas invertido. Mais uma. O cavaleiro de copas. A estrela, o rei de paus. Três de espadas. E aqui, 9 de ouros invertido e o 8 de copas. Rainha de espadas invertida. Nossa, qual a carta invertida, gente? Clarifica toda essa energia em uma só. Nossa, vieram duas. Cuspiram as cartas. 3 de ouros, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, porque tô longe da câmera. E o as de ouros. A gente tem o 3 de ouros e o as de ouros, clarificando toda essa energia. Deixa eu botar aqui para vocês verem direitinho. 3 de ouros e o as de ouros, clarificando toda essa energia. Eu vou tirar mais uma cartinha aqui com o novo oráculo dos Delfos pra gente finalizar essa energia. Capricórnio, agosto de 2026, o que eles precisam saber? Clarifica toda essa energia em uma lâmina só, por gentileza. Uma lâmina só, por favor. Obrigada. A timidez. Exatamente. Fundo do deck, o descanso, os sonhos, tímido amor, o romance, tá? Beleza. É exatamente isso que eu tava pegando e agora pegou tudo, tá? Então aqui tem uma mudança de comportamento, Capricórnio, pode ser muito tua essa energia, tá? Perante uma dinâmica. Uma dinâmica, ela poderia estar sendo alimentada em caráter mais... em dinâmicas mais envoltas ali no desejo, na atração, na química. E é como se alguém aqui, se você, Capricórnio, mudasse essa dinâmica, né? Então alguém muda aqui uma dinâmica, né? E essa dinâmica, ela pode acontecer mais nos bastidores, mais no silêncio. É algo ali em caráter de mais observação com essa sacerdotisa, e isso vai tudo sendo encaminhado com esse carro, né, para uma escolha aqui de formalização, de compromisso, de comprometimento, tá, dentro de um contexto. Com boa sorte, eu vejo uma abertura para isso, né, como se tivesse uma abertura para isso. Amigo fiel aliado me traz uma energia aqui de conexão que tem uma confiança, tem uma lealdade, tem um compromisso, um comprometimento, mesmo que seja no ar, assim, sabe? Porque amizade é algo que a gente se compromete, né? Mas que não é explícito. Então aqui tem algo aqui que tem uma lealdade, uma disposição para acontecer, né? Com boas notícias também. But tudo isso é clarificado por embaraço e dificuldades, que é aqui que pega, né? Por quê? Embaraço e dificuldades me traz aqui questões de dificuldades para que isso possa acontecer. Então a gente pode estar falando de triangulações, né? A gente pode estar falando aqui de alguém ali que pode ter magoado você no passado, né? Alguma ferida emocional, alguém pode ter decepcionado, né? Ter quebrado a tua confiança no passado, né, te traído, te machucado, né, emocionalmente, né, então assim, a gente pode estar falando sobre isso também, então de uma certa dificuldade aqui, porque tem esses embaraços de dificuldades nessa dinâmica. But aqui, falando sobre isso, tem uma energia masculina muito forte aqui na mesa, que pode estar te observando de longe já há um tempo, tentando entender o que está acontecendo, né, é muito em caráter aqui, que nem eu falei com essa sacerdotisa, muito no caráter de observar realmente no silêncio, né? Pode não ter aqui comunicação entre vocês, né? Clara entre vocês, né? Pode ser uma dinâmica mais em volta no caráter emocional mesmo, né? But aqui vai com 4 de copas invertido. 4 de copas invertido me fala aqui de alguém. Beleza, eu preciso me movimentar, porque senão, se eu ficar só observando aqui, eu posso perder Capricórnio, né? Então eu preciso me movimentar, eu preciso sair dessa angústia aqui, dessa insatisfação, né? E me movimentar. E aí vem o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas pode me falar de uma aproximação realmente física, né? But uma movimentação de aproximação até você, Capricórnio. Ou de deixar aqui o sentimento fluir, né? Dentro desse contexto, né? Porque vai para uma estrela, o Rei de Paus,
e o 3 de espadas. O que é essa energia aqui, Daiane? A estrela me fala aqui dessa pessoa realmente vendo a possibilidade de essa conexão ela poder se desenvolver e de uma cura também, porque a gente fala aqui do 3 de espadas, né? De curar aqui alguma dor, né? De curar alguma ferida, né? Poxa, essa pessoa sabe que precisa enfrentar isso, sabe que vai precisar enfrentar, que tem que enfrentar um 3 de espadas aqui para que essa dinâmica se desenvolva, tá? E aqui depois vai para um 9 de ouros. 9 de ouros. 9 de ouros invertido. Então essa pessoa ela pode, se for um ex aqui, pode ser um ex, né, que falou: eu não preciso, vamos supor, não preciso de Capricórnio, tô muito bem sozinho, sozinha, né? Essa pessoa vai perceber que não tá muito bem sozinha, ou que não tá numa postura ali que poderia estar para estar vivenciando essa conexão com Capricórnio também, né? Essa pessoa precisa aqui, né, se sentir livre, permissível para estar vivendo algo, porque vai para um 8 de copas. Então, para que isso aconteça, eu tenho que deixar algo para trás. Eu preciso deixar uma situação para trás, para que eu possa me aproximar de Capricórnio. But, ao deixar isso para trás, vem uma rainha de espadas invertida. Então aqui a gente pode falar de uma energia feminina também nesse caso, tá? Então por isso que eu falo da triangulação, né? Pode ser alguém aqui que não vai gostar muito aqui dessa situação, tá? Pode ser alguém aqui que dentro de um contexto de triangulação, né, que pode vir a falar alguma coisa, pode, né, complicar a situação, pode ser aí, né, alguma situação ali envolvendo isso. But se for aqui uma reconciliação, né, pode ser aqui a questão da pessoa ter que se deparar com algumas verdades, né, com encontrar essa pessoa ainda, né, Capricórnio, se for você nessa energia, ainda chateada, magoada, né, dependendo da situação aqui, né, falar algumas coisas ali que a pessoa talvez vai ter que escutar, né, vai ter que digerir, vai ter que ressignificar, vai ter que, né, porque aqui a gente vai tudo com 3 de ouros, e o 3 de ouros me fala aqui de colocar esse sentimento, essa emoção, né, numa estrutura, para viver isso na realidade. Porque só bastar o sentimento, no mundo emocional, aqui dentro de uma conexão não tá bastando mais, tá? Então aqui alguém tá cansado, e eu vejo muito aqui na energia dessa sacerdotisa, né, de viver no campo ali do sutil, né, do emocional, e quer viver uma relação de verdade. Só que para isso, né, aqui alguém precisa se resolver, né, com a sua própria vida, né, para que tenha abertura ali, né, para tá desenvolvendo um vínculo aqui com você, né? E se for uma questão de reconciliação com alguém do passado, alguém aqui vai precisar, né, se deparar aqui com alguma realidade, né, que talvez ali não vai ser muito boa no primeiro momento, mas que vai ser ali uma abertura para que essa dinâmica ela possa acontecer na realidade, se for uma questão de reconciliação aqui, tá? Ok? A partir disso, tendo uma estruturação, tendo uma abertura para que vocês possam desenvolver esse vínculo na realidade, né? Se comprometer um com o outro, né? Para que vá para um As de Ouros aqui, né? E o As de Ouros me fala aqui de uma nova oportunidade ali real acontecendo na vida de vocês, né, Capricórnio? Então, basicamente é isso. Com a timidez, me fala muito desse contexto, né? Ou de algum ex, né, te observando aí já há um tempo, né, querendo buscar uma abertura para estar com você novamente. Plus, pode ser um ex aqui que pode ter machucado, magoado você aí no passado, né, acontecido várias coisas aqui, que sabe que precisa ali, né, ter uma conversa para que vocês possam estar voltando e voltando ali num novo formato, né, de uma forma mais consciente, mais consistente. Se não for se for triangulação, alguém sabendo aqui muito bem que precisa aqui resolver a vida, né, se afastar de uma dinâmica que no momento não está, que atualmente não está satisfazendo essa pessoa emocionalmente, né, não está nutrindo essa pessoa da forma que ela gostaria, para que ela possa aí se aproximar de você e viverem essa dinâmica aí na realidade, tá? A timidez vem muito nesse contexto, né, de algo ali que acontece de uma forma sutil, né,
Enfim, aqui no fundo do deck a gente tem o descanso e os sonhos. E depois time do amor e o romance. Por isso que eu falo de alguém aqui tendo que resolver primeiro, né, as suas demandas emocionais para que possa aqui iniciar algo formal, algo concreto com outra pessoa, tá? Ou se não for com outra pessoa, com alguém aqui do passado, né? Exatamente isso. Eu espero, Capricórnio, que a leitura tenha ficado clara pra vocês, tá bom? Beijo, gente. Já deixa seu coraçãozinho aí nos comentários. Compartilhe o vídeo também com quem você acha aí que precisa estar recebendo essa mensagem. Deixa seu curtir, se inscreva no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Tchau!